segundo episódio do treinamento Hashira dessa quarta temporada de Kimetsu veio pra quebrar o nosso coração no meio e deixar a gente chorando. Impossível não se emocionar com esse segundo EP, cara, foi tudo lindo e maravilhoso. Eu tô louco pra comentar aqui com vocês sobre o episódio e fazer a minha análise desse segundo EP, né, do treinamento Hashira. E aí galera, beleza? 7 aqui, gente, eu tô muito animado hoje porque a gente finalmente teve um episódio totalmente focado num dos meus personagens favoritos, que é o Pilar da Água, Gyu Tomioka. Inclusive esse lance sobre ser ou não ser o Pilar da Água vai estar muito presente nessa análise de hoje. E eu já quero saber de vocês aí, vocês choraram assistindo o episódio? Já me conta com a hashtag Tomioka aí nos comentários, falem o que vocês acharam do episódio como um todo e me digam se choraram. E ó, tem que ser sincero, não pode mentir. E muito obrigado também a todos os membros do canal pelo apoio de sempre de vocês, e se você tá aí de bobeira, quer poder assistir todos os episódios de Kimetsu dessa temporada na hora que eles saem oficialmente, se você for membro do canal, a gente sempre assiste juntos lá no servidor. Episódio de hoje, pessoal, que se chamava A Dor do Pilar da Água, Gyu Tomioka. Ou seja, só com esse título a gente já tem uma boa noção da vibe e da carga emocional que a gente teria hoje. Esse episódio, na verdade, ele começa com o resto do gancho que a gente viu no primeiro, que seria basicamente o corvo lá do Mestre Kagaya recrutando finalmente, né, a Tamayo pros caçadores de demônios, né, para eles trabalharem de forma colaborativa. No caso, a gente tendo a Tamayo trabalhando junto com a Shinobu para pesquisar e estudar as mudanças lá da Nezuko. E é muito engraçado até que a gente vê o Yushiro que percebe que tem alguma coisa meio estranha acontecendo, tem talvez uma presença estranha ali na casa, então ele vai como? Correndo com tudo na direção da Tamayo, naquela casa que parece imensa, até porque é uma mansão, né? Mas antes mesmo dele chegar, o corvo do Kagaya já fez o convite final, falando que ele tá na espera de uma resposta afirmativa e mete o pé dali. E a Tamayo deixa claro a situação pro Yushiro que eles vão se mudar e provavelmente essa deve ser a última vez que eles se mudam. Gente, é um complexo muito legal esse no início do EP, porque imagina a situação da Tamayo, parece besta, mas é muito complexo. A gente tem um cenário onde um demônio, que é a Tamayo, por mais que a gente saiba que ela é boazinha e tudo, ela não é do mal como o Muzan, ela não deixa de ser um Oni, e ela tá sendo recrutada, tá sendo convidada, melhor dizendo, pelos caçadores de Oni pra fazer parte de uma colaboração. A gente que olha de fora, a gente sabe que ela pode aceitar esse convite, mas se coloquem pelos olhos dela, da personagem, é muito doido o que tá acontecendo ali, por isso que ela fica naquele choque bizarro, mas obviamente ela aceita, né? E é muito doido porque a gente tem um gostinho de uma coisinha do futuro aí num desses flashbacks momentâneos ali de visões do passado dela, quando a gente vê simplesmente a Tamayo de frente com quem? O Yorichi, cara. E tem mais um personagem ali do lado dela que não é pouca coisa não e deixa a gente, cara, com a mente explodindo. Eu sinceramente não tava esperando por esse mini momento aí. Depois disso a gente tem a opening dessa temporada que tá, ó, maravilhosa. Já comentei com mais detalhes sobre ela aqui no canal. E em seguida a gente vê o que? O Tanjiro vendo o restante da sua carta que ele recebeu do Mestre Kagaya. A gente basicamente descobre o conteúdo dessa carta pela própria fala do Kagaya mesmo, lendo ela pra gente. O que é muito interessante porque a gente vê o estado real de como que tá o mestre. Ele não consegue nem se mexer, coitado. Claro, ele pede pro Tanjiro fazer um esforço pra tentar convencer o Gyu a participar do treinamento, pra ele poder finalmente se desligar do seu passado e começar a olhar pra frente junto com todos os outros caçadores. Muito bonita essa carta, inclusive. Obviamente aceita essa missão, né, e ele se prepara pra isso. Ele aproveita até pra pedir um conselho pra Oi, que tava por ali numa cena totalmente original que não existe no mangá, onde ele pergunta pra ela o que ele poderia fazer pra convencer alguém que se sente sozinho a não se sentir mais dessa forma. E é muito louco como até um personagem como o Tanjiro, que a gente sabe que é super bonzinho, que é super empático, sempre se coloca no lugar dos outros, até ele tem dificuldades em tentar resolver uma situação como essa que, por mais simples que pareça, nem sempre é fácil de se resolver. E a Oi também, apesar de não saber muito como resolver essa situação, ela sabe uma coisa que ela manda muito bem, que é cozinhar. Então ela prepara de presente pro Tanjiro alguns bolinhos de arroz pra ele poder entregar pra essa pessoa e eles fazerem uma refeição juntos. Até porque, como os grandes sábios dizem, você também tem que treinar o seu corpo com comida boa. Dito tudo isso, o Tanjiro ele vai até a casa do Tomioka. E lá ele começa já gritando: Tomioka, senhor Gyu, não sei o que, tô aqui, tá? Só pra avisar que tô te chamando e já tô entrando. É maravilhosa essa cena porque simplesmente o Tanjiro sai entrando na casa do Tomioka, enquanto ele tá ali dentro só ignorando completamente, e por um momento ela até fica se perguntando: peraí, será que eu ouvi errado? Ele não tá entrando, ele disse que tá vazando. É muito legal e o choque do Tomioka quando ele vê o Tanjiro entrando é maravilhoso. E é curioso perceber que dentro da residência do Gyu tá um clima meio tenso, sabe? Mas mesmo assim, quando o Tanjiro aparece ali, já fica uma luz emanando assim em volta, pelo menos do Tanjiro, né? Mostrando que realmente, cara, o Tanjiro ele tem uma aura muito bondosa. O Tangerina não perde tempo, se senta ali na frente do Tomioka, eu diria até que perto demais, não é à toa que ele mesmo percebe que, pô, você tá muito perto. Só que ele não externaliza isso, ele mantém ali nos pensamentos só. O nosso garotinho vai contando tudo que tá acontecendo sobre o treinamento pro Tomioka e pede, obviamente, pro Gyu treinar ele depois que ele melhorar e puder
participar do treinamento. Só que a resposta do Gyu foi direta e reta, ele já falou, não, eu não vou poder te treinar. E nisso é muito legal que o olfato do Tanjiro se mostrando mais uma vez presente no personagem, deixando claro que, cara, ele percebeu sim o tom leve de raiva ali na fala do Tomioka. E nisso o Gyu ele já explica que ele tá irritado sim, porque o Tanjiro ele não dominou por completo a respiração da água, porque ele precisa se tornar o pilar da água. O Tanjiro, claro, dá aquela boa e velha resposta, explicando que ele já falou com o Sr. Orokudaki, que tá tudo bem ele desviar da respiração original que ele aprende no começo, que é a respiração da água, e que é aquele papo que é comum você criar uma derivação ou ir para um outro lado. Só que nisso o Tomioka ele interrompe o Tanjiro e fala que não é sobre isso, e sim porque agora o lugar do pilar da água tá vago, e que alguém precisaria assumir essa posição. O Tanjiro obviamente fica sem entender nada, como eu imagino que a maioria de vocês também ficou, até porque o Tomioka é o pilar da água, e nisso o Tomioka não quer nem saber, ele se levanta e fala, Tanjiro, vai embora. Só que o nosso menino Tangerina a gente sabe que não desiste fácil, né? Ele se lembra do que o mestre escreveu na carta, falando pra ele persistir o máximo que dá, e ele mais uma vez acata a missão. Um tempo depois disso, o Tanjiro deixa os bolinhos de arroz ali na porta do Tomioka e fica por aí à toa. Só que mais tempo depois, quando a noite já caiu, a gente vê o Tomioka voltando pra sua residência, né, pra poder dormir, só que quem tá lá esperando ele já tirando um ronco é o Tanjiro. O Tanjiro acorda, percebe que o Tomioka comeu os bolinhos, mas o Tomioka continua ignorando ele. Mas quem que disse que isso é problema, não é mesmo? O Tangerina não quer saber, ele continua persistindo e indo atrás do Gyu a todo momento, pra cima e pra baixo. Sem sacanagem, galera, agora o Tanjiro virou um eterno stalker. Ele segue o Tomioka na patrulha, ele segue ele na casa dele, na hora de tomar banho, literalmente, eu não tô de sacanagem, o Tanjiro aparece ali na janelinha espiando o Tomioka tomar banho, e por fim até na hora do Tomioka ir ao banheiro. E a gente vê que esse processo todo tá desgastando de montão o Gyu, porque ele tá sem conseguir dormir, cara, não dá. E aí a gente vira a chave do episódio e a gente vê os dois personagens cruzando uma ponte, obviamente com o Tanjiro continuando seguindo o Tomioka, só que o Gyu começa a se questionar, será que ele vai continuar com isso pra sempre? Será que não é melhor eu simplesmente falar com ele? E é nisso que ele começa a contar alguns segredos do seu passado, dizendo que na verdade ele nunca passou pela seleção final. A mesma seleção que a gente já teve o Tanjiro lá no começo do anime passando com dificuldade, né, até porque ele também teve uma luta muito complicada com o demônio da mão. Nessa parte realmente começa a contar todo o passado do Gyu e a gente vê de fato como que ele era quando criança ao lado do Sabito, uma pessoa extremamente importante na vida dele. O Tanjiro obviamente já faz essa conexão lembrando, peraí, o Sabito, aquele garoto que me treinou, que já estava morto? E assim a história do passado do Tomioka começa a se desenrolar, justamente no momento de quando ele era criança aos 13 anos de idade. E a gente vai vendo todas essas cenas lindíssimas do seu passado ao lado do Sabito, do Sr. Orokudaki enquanto eles eram crianças, e toda essa carga de admiração do Gyu com o Sabito é algo que faz você ficar meio tocado emocionalmente, porque por mais que hoje a gente veja o Tomioka sendo aquele cara sério, sabe, que não fala, ele quando era criança era totalmente diferente, uma criança sorridente, sabe, que admirava o melhor amigo ali, por ele ser uma pessoa boa, de um coração bom e que ajudava as pessoas. Se a gente coloca lado a lado o Tomioka criança e ele agora adulto, é muito louco ver a diferença brutal, nem parece a mesma pessoa. O semblante é totalmente diferente e isso mostra como um trauma pode te impactar emocionalmente a ponto de literalmente te quebrar. Você vira outra pessoa por completo. E a gente também descobre nesse flashback que o Sabito foi o único a morrer naquela seleção. E ele fez isso protegendo todas as outras crianças. O próprio Tomioka não matou nenhum demônio naquela seleção final e ainda tinha sido ferido por um. E foi salvo graças a quem? Ao Sabito, que deixou ele sob os cuidados dos outros garotos. Só que é nisso que a tragédia acontece, porque quem que tava naquela seleção por parte dos demônios, né? O demônio da mão. E como o Tomioka ele conta pra gente nesse flashback, o Sabito ele ajudava todo mundo, então ele morreu protegendo outras pessoas. E coitado do Tomioka, sobreviveu à seleção final, mas sobreviveu porque ele basicamente ficou desacordado. Passou os 7 dias, né? Ele conseguiu passar, mas ele não derrotou nenhum Oni no processo. Então é daí que surge o questionamento interno nele de, cara, eu passei, mas eu passei mesmo? Porque ele não derrotou ninguém, ele só sobreviveu desacordado. E a partir disso se desenrola toda essa trama desse sentimento que ele tem dentro dele de não se considerar digno de ser um Hashira. E pior, ele ainda acha que ele não merece nem sequer estar ao lado dos outros Hashiras. E assim, a minha parte preferida de toda essa reflexão por parte do Tomioka é que isso é muito realidade, galera. Na vida real, quantas pessoas vocês não conhecem que não se acham dignas de uma posição, que não se acham merecedoras de algo que elas têm, porque por dentro elas ficam com esse sentimento de se auto-sabotar, de se desvalorizarem a todo momento. Eu mesmo me identifico muito com isso porque eu sou assim com algumas coisas e é um sentimento, é uma carga emocional muito ruim, galera. E não é à toa que é justamente nessa parte do episódio que eu comecei a chorar, que aí me quebrou todo assim por dentro. Nisso o Tomioka ele fala pro Tanjiro pra ele pedir pros outros Hashiras treinarem ele, e ele faz questão de expor esses pensamentos pro Tanjiro, dizendo que ele nunca manifestaria a marca, que teria sido tudo diferente com o
Sabito, então que o Tanjiro não perca tempo com ele, porque é só perda de tempo. É muito triste essa parada, na moral, é triste demais mesmo. Junto com tudo isso que tá acontecendo, a gente vê o Tanjiro chorando, e é aí que me quebra mais ainda essa parte do episódio, porque a gente vê o Tanjiro dizendo que ele entende perfeitamente esse sentimento que o Tomioka sente, de até dizer que aposta que entende que o Tomioka preferia ter morrido no lugar do Sabito, assim como o Tanjiro preferia ter morrido no lugar do Rengoku. Essa coisa de saber que alguém incrível morreu te protegendo dói muito por dentro. Querer que alguém viva mais do que você mesmo é um sentimento, assim, galera, que é surreal. Então esse próprio paralelo que a gente vê dentro desse episódio do Tanjiro, da sua história com o Tomioka, é lindo. No final, tudo isso faz parte dessa carga emocional que o Tomioka carrega com ele, dele achar que ele merecia ter morrido. E é muito legal a gente ver que o gatilho que o Tanjiro tem nesse momento é entender a situação por completo. Ele ficou muito triste com a perda do Rengoku, mas ele se lembra da frase do Inosuke, dizendo que o Rengoku acreditava nele, então por ele acreditar nele, ele tinha que passar esse sentimento adiante, treinar e continuar o legado de tudo. E nisso ele entende o que ele tem que perguntar pro Tomioka naquele momento, mesmo chorando e estando abalado com a própria situação. Gyu, tudo que o Sabito deixou pra você, você não vai levar adiante? E nesse momento é literalmente um gatilho emocional que desperta assim no Tomioka e faz ele ficar em choque. Ele relembra de uma memória que havia se perdido com o tempo, que era uma lembrança do Sabito dando um tapa no seu rosto, de literalmente um momento que o Tomioka falava que ele deveria ter morrido. E aí a gente tem o amigo brigando com o amigo pra, sabe, jogar as verdades na cara e fazer ele entender que o que ele tá falando não faz sentido. O Sabito de maneira incrível relembra o Tomioka que ele tem que levar pra frente a chance, a oportunidade de viver uma vida graças à sua irmã que salvou ele. E que ele desejar ter morrido no lugar da sua irmã ou qualquer coisa assim, só desonra a memória dela. Toda essa carga emocional faz com que o Tomioka perceba do que ele esqueceu e entenda do que ele precisa fazer. Mas assim, na boa, pessoal, todo o flashback do Tomioka relembrando da morte do Sabito, com ele chorando, sabe, quebrando as coisas à sua volta, é de deixar você por dentro agoniado vendo o episódio. Eu vi o episódio com alguns amigos e vou dizer pra vocês, foi uma vibe pesada mesmo. Deixem nos comentários que eu quero muito saber o que vocês acharam dessa parte. E é legal a gente ver que realmente o Gyu, ele entendeu tudo e ele ia falar pro Tanjiro que ele ia participar do treinamento. Ele até começa a falar. Só que o Tanjiro, no meio dessa fala, ele tinha percebido que o Tomioka, ele tava muito cabisbaixo enquanto ele tava lembrando de tudo, então ele já tava preparando na sua cabeça um plano pra deixar ele mais animado, quando na verdade o Tomioka já tinha se decidido que ia participar do treinamento. Mas nisso, o Tanjiro convida ele pra uma competição de quem come soba mais rápido. O Tomioka, apesar de ficar meio, cara, como assim? Ele aceita. A gente então vê os dois comendo, que é uma cena muito fofinha, e mais do que isso, a gente vê o Tomioka se preocupando com outra pessoa e perguntando sobre a Kocho. Afinal de contas, ele quer saber o que a Shinobu tá encarregada de ensinar nesse treinamento Hashira, até porque cada Hashira tá responsável por uma parte do treinamento. Só que até o Tanjiro acha confuso porque nem ele sabe o que ela tá encarregada de fazer. E nisso a gente corta pra última parte do episódio, onde a gente vê a Shinobu se descontrolando emocionalmente falando e tendo que lidar ali com a raiva naquele momento e internamente falando com a sua irmã. Ela vai tentando se acalmar, lembrando dos ensinamentos da sua irmã mais velha, e nisso quem chega ali perto dela é a sua aprendiz, a Kanao. E a gente vê um momento muito bonito entre as duas, onde claramente a evolução da Kanao aparece aqui com relação aos seus sentimentos e a forma que ela se expressa. A Shinobu fica muito feliz com isso, mas ela diz que é o momento perfeito então, de revelar para sua aprendiz sobre o demônio que matou a sua irmã mais velha e como fazer para derrotar esse demônio. Cara, é sensacional a forma que esse episódio acaba, pessoal. E nisso já engata na ending, que finalmente chegou nesse segundo episódio, não teve no primeiro, e a ending dessa temporada tem um negócio sinistro, tenebroso, uma vibe assim sombria de uma forma que eu não tava esperando. Principalmente porque nela o personagem de destaque é o Muzan, cara, só de costas a todo momento, com uma capinha balançando e uma música, sabe, com uma carga pesada. Eu até achei por um momento que o dublador japonês do Muzan que tava cantando a música, porque traz um sentimento assim esquisito, mas de uma forma boa, claro, de uma forma que seja épico. Na moral, eu não tava esperando essa ending com essa vibe. A gente até tem uns frames muito legais também dos Hashiras reunidos, do Yorichi e o Sumiyoshi, e claro, acima de tudo, toda a destruição que o Muzan carrega a cada lugar que ele passa. E tem alguns easter eggs nessa ending que eu vou te falar, galera, não tá pronta. Depois disso tudo, na hora das curiosidades, a gente aprende mais sobre o uniforme do Tomioka, porque que ele é daquela forma dividido meio a meio, e como muita gente já deve ter imaginado, é porque metade dele representa a sua irmã que morreu e a outra metade o Sabito, até porque eram as roupas de cada um deles. E nisso, pra fechar a fofoca, a gente tem o Tanjiro deixando claro que na verdade o Tomioka é uma pessoa com muita emoção dentro dele, e o Gyu convida ele pra eles comerem, só que dessa vez sem fazer competição de quem come mais rápido. E nisso a gente tem o título do próximo episódio, episódio 3, que vai ter o título de Tanjiro completamente recuperado e ele se junta ao treinamento Hashira. Um título um tanto quanto esquisito, né? Muito expositivo
positivo, eu diria. Mas tudo bem, na boa, pessoal, eu não tava esperando um episódio com uma carga dramática e emocional tão grande, não é à toa que eu chorei, como eu disse pra vocês, e eu gosto disso, cara, eu gosto quando eu consigo me conectar de verdade com o que eu tô assistindo, a ponto de interferir até nas minhas emoções. É fantástico, eu adorei o episódio, pra mim a nota desse é 10 de 10, no outro eu falei que era 8, 9, esse é 10 de 10 tranquilamente, principalmente porque tem os meus favoritos em tela, e por conta de eu conseguir me conectar de verdade e entender que aquilo é uma realidade até na vida real mesmo, aquelas sensações e sentimentos e toda essa autossabotagem é lindo. Eu quero saber o que vocês acharam do episódio, deixa nos comentários qual que é a sua nota também, foi melhor que o primeiro ou não? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!